vamos lá. Eu falei já, né, nas monitorias. Você não tá aqui, você não tem que estar decorando fórmula de quando é que eu uso película, quando é que eu uso a forma de película fina, quando é que eu uso a forma do experimento de Young, quando é que eu uso a forma de para você calcular esses mínimos, né? Eu falei que você não precisa se preocupar com isso, você só precisa se preocupar com a diferença de fase, tá? Então, nessa letra A aqui, ó, a gente vai calcular a diferença de fase entre entre os raios refletidos, tá? Porque ele está preocupado nessa letra A com os raios refletidos. Então, veja só, sempre quando a gente tem uma reflexão em um em um meio com índice de refração que é maior do que aquele índice de refração que a gente estava, né? Que é o caso aqui, a gente a gente tem que esse raio ele estava no índice de refração 1 e ele refletiu numa interface que tem um índice de refração 1,2. No caso, quando o índice de refração é maior, ocorre uma mudança, né, no, na fase, certo? Então, veja, se essa fase aqui era zero, a fase dessa onda incidente é zero, a fase dessa onda refletida vai ser π, certo? Ok? Só que na transmissão isso não acontece. Então, se eu tenho esse raio incidente aqui, quando ele for transmitido, ou seja, essa parte aqui, ela tem a mesma fase da onda incidente, certo? Ela tem a mesma fase. Só que, veja, ela está refletindo de novo. Então, se ela reflete de novo, ela também tem uma diferença, uma fase de π, certo? Ou seja, as duas ondas aqui têm uma fase de π, considerando que essa onda aqui tinha fase zero, certo? Então, elas estão em fase. Essas aqui estão em fase assim, que eu digo, elas estão em fase, mas elas vão interferir devido à diferença de caminho, certo? Mas elas estão em fase. Elas saem daqui em fase. Elas só vão interferir por causa da diferença de caminho entre elas, ok? Então, a gente não tem que se preocupar nessa questão aqui, pelo menos nessa letragem, a gente não tem que se preocupar com essa parte de da reflexão, né, que muda a fase da onda. Não tem que se preocupar com isso, porque mudou nas duas. Então, se mudou nas duas, é como se continua a mesma coisa, entendeu? Então, vamos lá. Então, a gente só precisa se preocupar com a diferença de fase causada pela diferença de caminho. Então, veja, a diferença de fase, né, que eu vou chamar de delta phi, ela é igual a, a k vezes delta x, certo? Delta x seria a diferença do caminho. Só que você há de concordar comigo que esse delta x vai ser igual a 2D. Porque se ela, veja, ela está incidindo aqui, essa onda aqui ela está incidindo normalmente, né? Se ela está incidindo normalmente, a única diferença entre o primeiro raio refletido, né? Entre o primeiro raio refletido, ó, entre o primeiro raio refletido e o segundo é só essa parte aqui. Só que o segundo raio refletido ele anda duas vezes esse D, né? Então, o delta x vai ser igual a 2D, certo? E K, aí vai ficar, né? K é igual a 2π sobre lambda, lambda n, certo? Porque eu tenho, esse lambda ele vai ser alterado pelo índice de refração, vezes 2D. Só que, veja, para máximos, né? Para máximos de interferência, eu tenho que o meu delta phi tem que ser igual a m, eu vou colocar m1 vezes m1 vezes 2π, certo? A minha diferença de fase tem que ser m1 igual a 2π. E para os mínimos, a minha diferença de fase ela tem que ser igual a m2. Não, tem que ser para valores ímpares, né? De π. Então vai ser 2m2 mais 1 vezes π.
Eu gosto de fazer as questões dessa forma porque eu não preciso decorar nada, tá? Eu só preciso decorar só isso aqui, né? Que é a fórmula da diferença de fase. Mas isso aqui é bem simples, né? De decorar. Porque aí, ó, é, é fácil você ver, né? Que para os máximos a diferença de fase tem que ser igual a 2π. E para os mínimos a diferença de fase tem que ser igual a π, né? É fácil você ver isso, não é? Então, por isso que eu gosto de fazer assim. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro os máximos, né? Eu vou separar isso aqui, colocar lá embaixo. E aí, ó, eu vou ter que 2π sobre lambda n vezes 2d tem que ser igual a m1 vezes 2π. E aí eu corto esse 2π com esse 2π. Ele está perguntando o que aqui? Ah, determine para que valores de d a intensidade refletida é mínima e máxima. Certo. Então eu tenho que isolar o d aqui nessa equação, só isso que eu tenho que fazer. Então, d. Sim, e lambda n é o lambda dividido por n, né? É o lambda da luz dividido por n. No caso, vai ser esse np aí, né? Então, vai ficar np sobre lambda vezes 2d é igual a m1. E aí eu vou ter que d vai ser igual a m1 lambda sobre 2np. Pronto. Aí, para esses valores de d aqui, a minha interferência vai ser máxima, certo? Para esses valores de d. Beleza? E os mínimos é só fazer a mesma coisa, né? Os mínimos é só fazer a mesma coisa. O meu delta x, o meu delta phi eu já calculei, né? Que é 2π sobre lambda n, né? Que eu vou colocar já o np sobre lambda vezes 2d é igual a 2m2 mais 1 π. Aí eu cortar π com π. E aí é só isolar o d de novo, tá? Isolar o d de novo e aí para esses valores de d, ah, para esses valores de d, eu vou ter ah, as minhas interferências mínimas, né? Aí na letra B ele pergunta, para valores de espessura mínima... Ah, não, ainda tem uma pergunta aqui, né? Qual a espessura mínima de mínimo satisfazendo essas condições? Tá, é só, veja, o D mínimo para o máximo, né? Para os máximos de interferência, o D mínimo vai ser para M1 igual a zero, né? Mas se eu colocar M1 igual a zero, vai dar merda aqui, né? É porque você não fez pro mínimo. Acho que quando você fizer pro mínimo, aí você acha. Ah, você já fez mínimo assim embaixo. Aí você substitui e você acha que pro mínimo você acha a espessura mínima. Não é isso? Não, mas veja, ele está perguntando, qual é a espessura mínima de mínimo satisfazendo essas condições? No caso, no caso, tipo, se eu substituir M1 igual a zero, vai dar merda. Então, tipo, não tem como a distância ser zero, né? Ele não quer isso, ele quer a distância mínima, ele não quer que essa distância seja zero, tá? Então, veja, é o seguinte, eu vou isolar esse D aqui, tá? Esse D aqui do mínimo, porque eu já vai precisar dele para calcular isso. Então, vai ficar D igual a 2 4, né? Aliás, 2m2 mais um vezes lambda sobre 4np. Vai dar isso aí. Aí, ó, o mínimo,
o mínimo, o D mínimo para o. É porque ficou meio confuso isso aí, né? Mas o que ele está perguntando, qual é o D mínimo para acontecer um máximo de interferência, certo? E qual é o D mínimo para acontecer um mínimo de interferência. Entenderam aí o que, é que ele está pedindo? Então, ó, aqui eu não posso substituir por zero. Esse primeiro cara aqui eu não posso substituir por zero. Eu tenho que substituir pelo menos por um, né? Senão a distância vai dar zero. Eu acho que não é isso que ele quer. Então, o D mínimo aqui, ó. O D mínimo vai ser igual a lambda sobre 2NP, certo? E aqui, nesse caso aqui, eu posso substituir por zero, para os mínimos, né? Então, o D mínimo vai ser igual a lambda sobre 4NP. Beleza? Essa aqui seria a resposta também da questão. Tudo isso aí que está circulado quadrado é a resposta. Beleza? Aí na letra B ele pergunta: para valores de espessura mínima, para os valores de espessura mínima, né, encontrado no item anterior, determine a natureza da interferência construtiva ou destrutiva entre os dois primeiros raios transmitidos. Agora ele tá preocupado com os raios transmitidos, certo? Só que veja só. Agora eu tenho que estar preocupado com aquela parte da mudança de fase da onda quando ela reflete, tá? Por quê? Porque, veja, os raios transmitidos são esses aqui, ó, que ele quer. Ele quer esse raio transmitido, ele quer esse raio transmitido aqui. Ele quer os dois. Vai ser... Tem um delay que eu falo que aparece na tela, tá? Então, ele quer esses dois raios aí. Então, veja, esse primeiro raio transmitido, ele não sofre nenhuma mudança de fase, concorda? Eu queria tanto que não tivesse esse delay entre o que eu falo e o que eu escrevo. Eu escrevi há meia hora atrás e não apareceu ainda. Eu acho que travou, inclusive. Ó, esse primeiro raio aqui. Descompartilha e compartilha de novo, vê se volta. Pronto, aí, ó. Viu? Esse primeiro raio. Esse primeiro raio aí, ele não sofre nenhuma mudança de fase, certo? Não sofre nenhuma mudança de Ô fase. Vinícius, eu acho que Oi. se você descompartilhar e Tá, botar para compartilhar de novo, acho que esse delay vai dar uma melhorada. beleza. Deixa eu tentar fazer isso aqui, então. Parar de compartilhar. Compartilhar a tela. Pronto. Ah, cadê o... Beleza. Pronto. Vamos lá. Como estava falando, né? Esse primeiro raio transmitido aqui, ele não sofre nenhuma mudança de fase. Porque esse raio, ele não sofre, em nenhum momento ele sofre reflexão, né? Lembra? Só existe mudança de fase na reflexão. Já esse outro raio transmitido aqui, ó, ele foi refletido, certo? Esse outro raio transmitido aqui, ele foi refletido. Então, quantas vezes ele foi refletido, né? Ele foi refletido duas vezes. Ele foi refletido a primeira vez aqui, nesse V. Ele foi refletido aí. E nessa reflexão ele sofre uma mudança de fase de π, né? Nessa reflexão ele sofre uma mudança de fase de π. Por quê? Porque o n que ele está refletindo é maior do que... Esse 1,5, né, é maior do que 1,2. Então, sempre quando o índice de refração é maior, a reflexão ela sofre uma mudança de fase. Já dessa segunda vez aqui que ele reflete, essa segunda vez que ele reflete, ele não sofre mudança de fase, porque o n do A é menor do que esse n da película aí, né? Então, quando o n é menor da interface aí que ele tá sendo refletido, não sofre mudança de fase, é como se fosse uma transmissão, tá?
Então, não sofre mudança de fase. Então, veja, a diferença de fase entre esses dois caras aqui, desconsiderando a diferença de caminho, certo? Desconsiderando a diferença de caminho, é, é de π, tá? A diferença de fase entre esses dois raios é de π. Só que, veja, a diferença de caminho também é 2D. A diferença entre esses dois caminhos aí, entre esses dois raios, também é 2D, certo? Concorda que é 2D? Por quê? Porque, veja, esse raio aqui, ó, ele vai... Veja, esse raio aqui, ele vai voltar e vai ir, né? Então, quando ele voltar aí, ele vai ter duas vezes, né? Estão entendendo por que também é 2D a diferença de caminho? Então, Sim, sim. então, beleza. Então, para transmissão, a diferença de caminho também é 2D. Só que na transmissão eu vou ter uma diferença de fase, certo? E eu vou ter uma diferença de fase de π. Ou seja, a única diferença entre a reflexão que eu analisei e a transmissão é essa diferença de fase de π. Então, onde eu tinha interferências construtivas, na reflexão eu vou ter interferências destrutivas na transmissão. Concorda? Porque a diferença de fase é π da análise. Tá entendendo? Então, Sim, sim. então veja, para esse cara aqui, onde eu tinha o máximo, né, de interferência, para esse D mínimo aqui, calma que vai aparecer. Eu estou escrevendo. Para esse cara aqui, a, a, é, eu vou ter uma interferência agora destrutiva, ou seja, eu vou ter agora um mínimo de interferência. Entendeu? Para esse cara aqui eu vou ter um mínimo agora. Antes eu tinha um máximo, né? Para esse cara, para esse D mínimo aqui eu tinha um máximo antes. Só que agora eu vou ter um mínimo. A mesma coisa acontece para o mínimo. Quando eu ia ter um mínimo para esse outro cara, agora eu vou ter um máximo. Então, ele só pergunta isso, né? Se a interferência vai ser construtiva ou destrutiva. Você poderia fazer os cálculos tudo de novo, mas a gente viu que não precisa. Vai ser o contrário da reflexão, certo? Então, aí você fala, para esse primeiro valor de D mínimo que a gente encontrou, a interferência vai ser destrutiva, e para o segundo valor que a gente encontrou, vou colocar aqui, D mínimo 1 e D mínimo 2. Para o D mínimo 1, a interferência vai ser destrutiva. Para o D mínimo 2, a interferência vai ser construtiva. Né? Pronto, beleza. Aí vamos para essa outra questão aqui. Repete essa última parte, por favor, que você falou que, como é que é? A primeira, você tem que usar o 2M mais 1, aí a interferência vai ser construtiva, não é isso? E para o segundo, você usa o M lambda e aí vai ficar destrutiva, certo? Não, veja a pergunta dele. Na letra A, ele está preocupado com a reflexão, certo? Então, tudo que a gente calculou aqui é para reflexão. Tudo isso que a gente calculou é para reflexão. E a segunda Mas para na letra... interferência. Não. Na letra A é para reflexão. Para transmissão, desculpa. Para transmissão, isso. É para transmissão, isso. A letra B é para transmissão. Só que eu vi que a única diferença entre a transmissão e a reflexão, da minha análise, né, de transmissão e reflexão, porque veja, eu vou calcular, vamos lá, vou fazer aqui a letra B, rapidinho. A letra B, aí eu tenho que calcular a diferença de fase, né, da transmissão. A diferença de fase da transmissão vai ser K delta X mais π, certo? Mais π. Por quê? Por causa daquela reflexão que houve ali que mudou a fase. Então, veja, comparando aqui com a letra A, eu vejo que a única diferença entre o delta phi que eu calculei antes e o delta phi que eu estou calculando agora é esse π adicional aí. Então, se a única diferença é essa, é um π, então onde eu tinha na reflexão uma interferência destrutiva, agora eu vou ter uma interferência construtiva, e vice-versa. Uhum. Entendeu? Por quê? Por causa dessa mudança de fase de π, dessa mudança de fase adicional de π.
Poderia É fazer por... porque quando, é porque quando a reflexão é mínima, a transmissão é máxima, e quando a reflexão é máxima, a transmissão é mínima. Isso, Aí sempre vai inverter nesses casos. isso, exatamente. Exatamente. Entendeu? Aí seria isso. Mais alguém ficou com alguma dúvida aí nessa questão? Consegui, né?